Começou aí? Sim. Então deixa eu arrumar o cabelo, né? Ah! Passar perfume. Certeza. Não, então, esse checklist, né? Eu chamo de um checklist, não é um business plan, não é nada disso. É um Tá bom. checklist de ações táticas imediatas, Uhum. que na minha opinião, 90% deles, se você não tem, é importante considerar fazer, Tá. porque é um mínimo básico ali, estruturante, para você fazer um go-to-market, né, com sucesso. Uhum. Então, só que tem coisas misturadas aqui, que assim, por exemplo, essa fase aqui de diagnóstico, eu sugiro você dar mais atenção para ela se você for atuar em algum segmento específico. Tá bom. Porque aqui é um resumo das ações, na verdade o estudo é um pouco maior, mas aqui é um resumo para você avaliar se vale a pena entrar no segmento, e eu divido sempre esse trabalho em 3 fases, que é uma fase de diagnóstico, uma Tá. fase de aprendizado e depois uma fase de execução. Então, assim, essa fase de diagnóstico é que vai validar para você se vale a pena entrar naquele segmento e com que força você tem que entrar, né? Uhum. Então, com base nessas ações. Tá. Depois, obviamente, eu falo, olha, a gente precisa organizar um plano de ação de go-to-market. Essa aqui é a fase de execução, né? Já é a fase de execução, de plano para execução pós-diagnóstico. Então, você Tá. faz um Passo a passo diagnóstico, disso. aprende, vê quais são as principais estratégias, define um plano de ação e aí sim você começa. Essa Tá. seria a ordem. Ok. Aí, daqui para baixo, já tem a ver com o dia a dia. Então, assim, a Lecom, ela não quer que você vende só Lecom, né? Não quer que você tenha o discurso de Lecom. Por quê? Porque cada parceiro tem a sua característica, cada parceiro tem sua proposta de Seu valor, DNA. né? E seu Uhum. DNA. Então, assim, na verdade qual é a melhor forma de você incluir Lecom no teu discurso de venda? Uhum. Então, a É. Integralis, ela já tem uma história, ela já tem um storytelling, ela já tem um É. posicionamento e que você vai dizer, ó, e agora a gente sentiu necessidade dessa plataforma, a gente buscou essa parceria, ou não, a gente se originou da Lecom porque a gente entende Uhum. que essa proposta de valor, somado à nossa expertise disso, a gente Uhum. pode propor, ou seja, organizar Cara, esse pitch dessa maneira. eu entendi. E isso que eu pensei, assim, eu fui num curso de vendas em dezembro, cara, e defini exatamente isso. Cara, a Integralis é acima da Alecom, vamos dizer assim, no aspecto Uhum. de apresentação. Cara, E é, eu sou um especialista em automação por processo, em gestão por processo. E sim, aí, nesse serviço que eu presto, está englobada a plataforma Alecom, que automatiza esse processo que a gente é especialista. é Entendeu? isso. Assim, e daqui a pouco você vai vender RPA, daqui a pouco você vai Uhum. vender É inteligência isso. artificial, outras Ou seja, é coisas. uma apresentação em alto nível e depois eu desço para um RPA, eu desço para um BPM, eu desço para um OCR. É isso, porque primeiro você vende, você tem que transmitir a confiança e Do dar evidências, negócio. obviamente, de que a Integralis tem condição de resolver aquele problema, e depois você Uhum, vai dizer para ele como é que você vai resolver o problema. Tem sim. casos, por exemplo, uma Accenture, às vezes ela faz uma venda de uma entrega e ela Uhum, nem menciona Lecom e entrega com Lecom, porque ela foi lá entendi. para Ela vende a resolver um solução. problema. Se ela usa Lecom, se ela usa um outro, Uhum, o cara não quer nem saber, né? tá, Então depende muito da abordagem que você está legal. fazendo, né? Então isso vale a pena estar sempre revendo. Tá. Aí a questão da campanha, o que é isso? Eu tenho uma oferta, e quando eu falo uma oferta, às vezes confunde um pouco, se eu vou falar oferta depois aqui embaixo, não é necessariamente, por exemplo, quando você fez a solução de RH e começou a oferecer o People Flow no Uhum, mercado, você fez uma mini campanha para dizer, olha, eu tenho essa solução e eu atendo uhum. esse tipo de segmento com isso, com isso, com isso. Às Sim. vezes, Fiz uma apresentação, faço post relacionado a isso. Isso é a oferta, né? é isso, é isso. Então, Uhum, agora na tua oferta pode ter uma condição de preço, pode ter uma isso ou aquilo, pode. Então você uhum, sempre entende que a oferta, né, é a forma como que você vai posicionar a tua solução no mercado, tá. né? É diferente do storytelling, que storytelling você conta um pouquinho de como você chegou até aqui, né? Uhum, Aí o posicionamento, olha, nossa proposta de valor é assim,
né? E eu entrego isso, eu resolvo essa solução, desculpa, essas dores, eu tenho a minha solução, as etapas é assim, X, Y, Z, é esse conjunto de coisas. Por quê? Porque se você não tiver isso definido, o teu PPT vai estar de um jeito, o teu site vai estar de outro, os teus posts nas redes sociais, e isso, cara, vira uma zona e confunde quem quer comprar. Não só confunde, se o cara que está do outro lado é um cara mais experiente, mais safo, vai falar, cara, que zona esses caras, eles não sabem o que eles vendem, porque cada lugar que eu entro está de um jeito. Na verdade, tem que ter consistência, né, na forma como você se apresenta e varre o mercado aí nos diversos pontos de contato que você tem com o teu interlocutor lá do outro lado, e às vezes é mais de um, né? E eu vou até aproveitar para falar nisso. Você vai ver que eu tenho, em algum momento que eu comento isso, mas agora é um bom momento. E lembrando assim, você não tem que ter uma única abordagem. Por quê? Porque o teu interlocutor pode, de repente, numa hora CTI, e em outro momento, ser um cara de RH, ou um cara do financeiro, ou um cara de inovação da empresa. Então, você tem que pegar... Você vai ver assim, sempre 70% do que você fala, ele é meio que padrão, você não precisa mudar. Mas tem um 30% ali que você tem que customizar o teu discurso para aquele interlocutor, né? Sempre que você fizer de forma customizada, né, sob medida, a chance de ter sucesso é maior, porque o cara vai ter um maior entendimento. Que genérico. Aí a questão dos canais de comunicação. Uma vez que você definiu, cara, dá uma varrida, melhora o site. Na verdade, o melhor o site significa ajusta o site, ajusta teus posts do canais de direciona para aquele comunicação. público que a gente definiu. É isso, e com o discurso que você definiu. Se você vai mandar um e-mail, manda o e-mail corretamente, com esse discurso, com essa cara, etc. A questão do Sales Kit. Aqui, na verdade, o que é? Cara, quem vai vender precisa minimamente ter um PPT, precisa ter uma one page, precisa ter cases e outros recursos para poder fazer essa abordagem e pensar na jornada. Então, imagina o seguinte, você está no LinkedIn e coloca lá, oi, numa empresa lá, ó, eu sou Integrales, eu tenho essa experiência, você definiu a tua abordagem lá. E gostaria muito de uma oportunidade de apresentar o nosso negócio para vocês, tal, tal, tal. Aí o cara fala, porra, coincidência, eu estou procurando mesmo, você consegue me mandar algum material aí para eu fazer uma pré-avaliação de vocês antes de a gente marcar um papo? Aí o que vai ser mandado? Né? Então, esse tipo de material, de recurso, tem que estar todo... eu terminei uma reunião, acabei, saí da reunião, a reunião foi muito boa. Tem os templates ali já. O que você... Não, e o que você manda no pós-reunião? Pô, a gente fez a reunião, você me falou um negócio sobre o RH estratégico, e olha só, cara, esse artigo a gente acabou de lançar, o Alecom acabou de lançar, e vai bem de encontro ao que você me pediu. Então, a pessoa de vendas, ela tem que ter o kit, o cinto de utilidade do Batman dela, mas, ao mesmo tempo, ela fala assim, onde, se eu precisar, eu posso buscar algum recurso. Então, é no portal, é no nosso blog, é no YouTube, etc. Okay. A questão de a comunicação da especialidade para os prospects, na verdade, nada mais é do que assim, você vai investir em mídia paga, você vai investir no SDR, essa mídia paga, esse SDR tem que estar treinado e com essa munição baseado nessa grande campanha que você fez. As coisas todas precisam falar, né? Por exemplo, se você fizer assim, às vezes se você tem, não você Integrales, assim, às vezes você tem a equipe de vendas, o sócio, o SDR e a comunicação que a agência faz, né? Se você pegar cada um desses e perguntar qual é o grande diferencial da nossa empresa, talvez você tenha 4 respostas diferentes. Não pode, né? O que você tem que ter a nosso diferencial é esse, e o que domina um pouco mais a ferramenta pode explorar um pouco mais a ferramenta, o que domina um pouco mais contar história de case, pode contar. Aí, né, Vimer? Aí é treinamento dessas pessoas e aculturamento também. É isso. Define, treina e exercita diariamente. Ok. A questão de patrocínios, que agora aqui, como eu disse, não tem muita ordem, né? Eu vou trazendo. Então, assim, cara, já está na hora da Integrales patrocinar algum evento.
ela já tem força e case suficiente para ter um standzinho e levar um cliente palestrante para o evento? Porque se você não tiver um stand, se você não tiver uma palestra no evento, e se você não tiver acesso ao mailing do evento, significa que é um mailing de imagem. Ah, não, Vimério, ninguém conhece a Integrales, eu resolvi patrocinar esse evento por minha conta e risco, porque eu estou falando aqui de ações que podem envolver o Lecom ou não, tá? Estou te dando algumas ideias gerais aqui. Então, é avaliar isso. É um evento de imagem, de marca, ou é um evento onde eu tenho uma expectativa de gerar demanda? E para gerar demanda, eu tenho que estar pronto com algumas coisas, que essas coisas que eu falei para trás, e tenho que ter ações dentro do evento para me destacar lá e o cara ficar com vontade de, primeiro, de me conhecer e depois de querer agendar uma reunião de negócio efetivamente. Sim. A questão de alianças. Puxa, como é que você está olhando para possíveis parceiros de mercado? Ah, é um programa de Finder. Ah, eu contratei um consultor que vai me ajudar a não só a entregar, mas também a prospectar. Né? Eu tenho parceiros aqui que quis construir o seu próprio programa de Finders. Eu apoiei, inclusive, a gente compartilhou os modelos de contrato da Lecom quando a gente contrata um Finder para ele desenvolver o modelo dele. Então, ele não saiu do zero, ele já saiu com muita coisa pronta, ele só ajustou com a mentalidade dele, com quanto ele estava disposto a pagar, enfim, do jeito dele. Tá. A questão de webinars, o que é isso? Esses webinars, eles são... Ah, desculpa, eu pulei eventos próprios aqui. O evento próprio é o que a gente chama de roadshow. O que é o roadshow hoje? É você realizar um evento numa cidade onde você consiga reunir de 15 empresas, em média, né? Você aluga um espaço ali, chama essas empresas e banca, por exemplo, um coffee ali e faz sua um café da apresentação. manhã, ou um almoço, ou um happy hour, né? Mas o mais importante nesse tipo de evento é assim, ó, você pode ter contatos, ou seja, já ser leads que você quer aquecer, pode ser gente nova, não interessa. Mas o melhor exercício primeiro, ter certeza que aqueles que você está levando ali está dentro e no momento, entre aspas, para conversar sobre automação. Porque você pode levar gente com uma mentalidade ainda baixa sobre transformação digital. Não sabe que tem um problema ainda. Exatamente. E aí, lá no evento, como é que eu impressiono esses caras? Normalmente, é com um belo pitch seu, mas levar um cliente que possa falar de um case. Inclusive, você anuncia, olha, vai estar lá o fulano de tal que vai falar sobre o nosso case, etc. E depois, no pós-evento, né? Assim, o Lecom Roadshow, o que ele tem tem três grandes objetivos, mas um a gente não divulga dessa forma. Mas, obviamente, é estabelecer e fortalecer a parceria entre o parceiro e a Lecom, né? Isso vai dando porte, né, para o ecossistema, tanto para o parceiro quanto para a Lecom. Mas aí a gente tem duas coisas. Atualizar e trazer um case de sucesso para quem está lá. E como é um evento mais voltado para relacionamento, é promover conexões entre os participantes. Então, isso a gente tem feito, a gente testou o ano passado. O ano passado nós fizemos 4. Esse ano a gente vai fazer no mínimo 12. Né? E como é que funciona? Eu tenho alguns slots por mês ali, para também não ficar tudo concentrado no mês, senão a gente não consegue dar o apoio necessário, nem com o executivo, nem com o marketing, etc. O parceiro, ele tem dois caminhos. Ele tem um caminho de onde ele convida a base dele, mais os prospects que ele está trabalhando, ou até, por exemplo, eu tenho um parceiro que ele não tinha uma base muito grande para fazer os convites e levar esses caras para um evento desse. O que ele fez? Ele estabeleceu uma parceria com uma instituição, no caso dele foi com a Suzeso, onde lá na região dele, a Suzeso tem uma força e consegue levar essas empresas para o evento. Então, ele está começando a construir o evento dele com base nessas parcerias. Às vezes, essas parcerias são caras, às vezes, essas parcerias são baratas, assim, vale a pena o investimento. Só para você ter uma ideia, nenhum evento nosso custou mais do que R$10 mil. Tá? E esses R$10 mil foram custeados pela Lecom. Teve casos que o parceiro pagou tudo,
mas teve casos que a gente ajudou a custear. Tá. Então, o problema não está no valor, Uhum. não é uma ação cara, mas o problema problema está na na estratégia, assertividade. na Uhum. assertividade, é isso. Tem que ter tem que ser, por exemplo, Tem uma que ter vez um retorno. é, Uma possibilidade, não é garantia de retorno, mas tem que ter o range ali maior, né? Claro, né? um De cuidado retorno. maior. É porque, Uhum. às vezes, por não ser um investimento tão alto para alguns tal, isso fica meio. Esse ano não vai ficar porque eu estou bem no pé da galera, mas assim, às vezes não vira prioridade. Não tem que ser prioridade. Se você for fazer um evento desse, pelo menos uns 3 caras que confirmaram que estarão no evento, você vai pegar o telefone, vai ligar para o cara e vai dizer: cara, eu queria que você soubesse que eu fiquei muito feliz por você ter aceitado no meu evento, tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado. Só isso, você não precisa falar mais nada, entendeu? Uhum. Não vai vender, oferecer nada, mas tem que dar esse tipo de atenção. Enfim, então essa vai ser a nossa principal ação esse ano de geração de demanda, né? Porque são pequenos eventos regionais, dentro de um grande circuito de eventos da Lecom, né? E, enfim, aí a questão dos webinars. Cara, só vale a pena fazer um webinar se você tiver um puta conteúdo. Fazer o webinar por fazer, você vai ter uma audiência baixíssima e quem vai assistir ali vai ser a maioria teus amigos, assim, dificilmente você vai atrair alguém novo, a não ser que você Cara, tenha. nesse aspecto aí, pô, a gente fez o ano passado da Servieira, acho que foi pífio o resultado, até porque não tive nem feedback da Lecom. Mas, cara, era um feedback interessante, é uma empresa multinacional. O que que deu errado, será? Na Cara, sua na verdade, visão? então, assim, ó, eu acho que são alguns pontos, né, que nesse caso específico, eu não sei Tá. te dizer, porque assim, a gente fez uma análise, mas assim, eu acho que a gente tinha o cliente certo, Uhum. o case maravilhoso, então, assim, o contexto para a realização, eu acho que foi bacana. Uhum. O que a gente não tinha era onde buscar audiência. Público. Eu acho que o maior problema foi aí. Então, assim, por quê? Porque a base da Lecom, apesar de ter uma quantidade muito grande, não quer dizer que, por exemplo, putz, todo mundo vai querer participar, entendeu? Do evento. Então, acho que a gente teve uns 100, né? Se eu não me engano, uma audiência aí de uns 80, 100, É. né? E Uhum. aí, então, a primeira, acho que são duas coisas. A primeira coisa é essa. E no conteúdo, eu achei, né? A gente comentou sobre a tua forma lá, o teu conteúdo e tal, mas independente, assim, se a apresentação atingiu o objetivo ou não, no caso do seu, se o cara se interessasse pelo tema e pela negócio, o que os caras da Servier falaram foi maravilhoso, e é uma empresa gigante. Uhum. Então, assim, o público que assistiu não se encantou ou não estava no momento certo. Então, até a gente vai buscar tentar fazer esse ano pelo menos uns 6 webinars aí com parceiros ou da Lecom. Uhum. Mas, cara, vai ter que ser puta case. Se não, cara, porque a gente tem o nosso mailing, o parceiro normalmente tem um mailing reduzido, Uhum. enfim, mas a gente tem que despertar muito o interesse, cara. Então, Cara. eu vejo nesse ponto. Eu não sei exatamente o caso desse webinar, depois eu Eu posso entendo. até ver. Eu cheguei a levantar algumas informações sobre esse webinar, mas assim, na média, cara, é menos de 2% que vira sal. Então, Uhum. significa, Tem que ter muito alto, cara. se tem 100 caras, 2 caras talvez É. poderiam ter se interessado, você entendeu? Uhum. Sim. Então, Tinha que ter muita entrada. É o funil, né? é o funil. E no caso do Uhum. webinar, a não ser que você esteja entrando num segmento, por exemplo, ó, a gente teve um case maravilhoso e pouco comentado na época, quando eu comecei a trabalhar cooperativas e a gente fez o primeiro webinar, cara, foi uma frustração no pré-evento gigante, porque eu tive 22 inscrições só. Dessas 22 inscrições, participaram 16. Uhum. Desses 16, a gente conseguiu agendar 8 reuniões e fechamos 4 negócios. Caramba! Então, cara, o É, pós-evento ó. foi fodido. Uhum.
né? Por quê? Porque foi bem preciso, era um segmento, foi um aprendizado. Porque nessa época, os outros webinars que eu fazia, né, quando eu estava no marketing, era 300 pessoas que assistiam. Você imagina cair de 300 para 22. Caramba, Né? frustrante. Porém, o Mas depois o resultado... resultado final, né? E esse foi o pontapé para o que virou cooperativas hoje em termos de relevância para a Alecom, né? Foi o primeiro evento que nós fizemos, enfim. Então, tudo isso tem que estar sendo observado. Aí, na questão do suporte aqui no processo à venda, eu pulei também treinamento aqui, cara. Por que eu pulei treinamento? Puta, eu pulei um monte de coisa aqui, ó. Eu pulei o time de vendas, mas é tudo bem, ó. Time de vendas especialistas, treinamento e suporte no processo de vendas, aqui tem a Mari te dando essa ajuda, além dos materiais que já estão divididos, tratar assim, olha, qual é a melhor forma de trabalhar a Gisele para essa entrada e para que ela tenha o máximo de conhecimento para poder andar por si só. No começo, obviamente, tem o teu apoio, tem o apoio da Mari, né, de estar junto. 20 de reuniões, etc. Exatamente. E aqui não é o seu caso, tá? Mas, por exemplo, eu tenho parceiros que às vezes tem um time grande de vendas, só que ele não tem, por exemplo, o conhecimento que você tem, a relação que você tem com a Alecom, né? E aí, o que eu tento desenvolver dentro desse parceiro? Um embaixador. Imagina assim, ó. Imagina que você tivesse aí 4 vendedores. Eu falo, cara, eu não quero os 4. Que user que a gente usa aqui? Me dá um vendedor para ele ser o especialista Alecom aí dentro. E aí ele vai fazer um trabalho de ser Ser um multiplicador. Exatamente. É esse o trabalho que eu faço com alguns parceiros em time de venda. Então eu chamo de o vendedor embaixador. Entendi. Tá. Até porque a comunicação com 4, 6, 8 é mais difícil que você focar em um só e ele multiplicar lá dentro. E aí, quando vira o primeiro negócio, arregala os olhos dos outros, né? Chama a atenção dos outros. E aí ele começa a ganhar relevância ali, os caras começam a dar mais atenção para ele, a identificar mais oportunidades, enfim. Então, assim, Rômulo é bom. Rony, por que eu falei Rômulo, hein? Ah, já sei, é que eu estava vendo Falei, cara, eu vi Rômulo agora e não falei com o Rômulo. Na verdade, eu estava assistindo um vídeo, o Palmeiras contratou o Rômulo do Novo Horizontino, e aí acho que veio esse nome na cabeça. Eu sempre fico, mas por que eu falei esse nome, né? Porque eu recebi essa informação alguns minutos atrás no aqui. subconsciente. No subconsciente. Então, Rony, essas ações, se você for ver, com exceção a investimento num possível evento, né, ou numa possível mídia na internet, o resto, cara, é muito mais sua aí com o time de priorizar e trabalhar, né? Então, assim, não são ações que envolvem investimento, envolve estratégia e atitude, né? Então, depois eu te mando esse checklist. O que a gente tem feito, tá? É assim, ó. Eu e o Mário participamos, é porque eu acho que ele já tinha feito a reunião contigo e eu acabei não participando, enfim. Mas eu e o Mário, a gente tem feito a reunião juntos, né? Onde a gente aborda as ações, aborda as metas, aborda o momento do parceiro, tudo isso. E aí a gente consolida. Olha, o Rony teve esse histórico ano passado, ele se comprometeu. Esse ano você se comprometeu com quanto? 5. 5? 5, porque agora eu vou ter uma pessoa 100% dedicada a isso. Né? A isso. Então, aí a pergunta que a gente faz é o seguinte: puta, Rony, beleza. Você tem um olhar de posicionamento da empresa, que você tem que olhar para a marca, para a campanha, né? Mas tá bom, da onde virão esses 5? Virão do trabalho de prospecção direta da Gisele, virão de algum evento tipo roadshow que você vai precisar fazer, nem se for mais para frente, porque ainda você está se organizando com algumas coisas. Então, assim, você vai ver que algumas ações aqui vão te ajudar no pré-trabalho, mas depois não. Você vai ter que falar, cara, eu vou ter que buscar esses caras aqui ou ali. Ó, eu tenho uma expectativa que pelo menos um venha da Alecom, né, dos leads que ela pode me passar, mas eu tenho que trabalhar 2 frentes aqui. 2 eu preciso tirar de um roadshow que eu vou fazer assim ou assado, e outros 2 vai ser uma combinação do trabalho
de um SDR mais da Gisele, entendeu? Da prospecção ativa da Gisele. Mas você ter essa... Porque daí você sabe exatamente aonde você tem que dar a tua atenção. Bom, ok. E direcionar os esforços, tá certo, ok, entendido. É isso. Então, quer dizer, eu tenho 5 a meta, então eu tenho que contar minhas opções. Lecom, SDR, com Gisele, tem canais de redes sociais, enfim. Possíveis E, claro, parceiros, exato, finders. isso que eu ia falar, exatamente. Finder é assim, por exemplo, amanhã, não, quinta-feira, a gente tem uma reunião com a BR4 e a gente já vai fazer uma apresentação para vários vendedores lá dentro, tá? Então, quer dizer, um cara que a gente está fazendo uma parceria, ele já tem uma gama de vendedores, deve ter 4 pelo menos, tá? Que estão por aí na rua ali, tá? São Paulo e região metropolitana, direto em cliente. E eles são um hub de soluções. E dentro desse hub, dentro dessas soluções, vai agora adicionar o Lecom. Então, quer dizer, aumenta um pouquinho o nosso leque, tá? E outro que eu acabei de conversar agora há pouco também, que é o Bruno, ele está já com 5 empresas ali para indicar a gente, passei o People Flow para ele. Então, quer dizer, estamos trabalhando esses contatos para que, cara, que comece a entrar no funil aí para a gente ter mais possibilidades. Não, ótimo. E o exemplo que eu te dei da equipe de vendas vale para eles. Por exemplo, legal, você conversou com o cara da BR4, conversou com esse cara que você falou, Rodrigo, né? Você falou? Bruno. Bruno, legal, mas tá bom. Depois que você terminou a reunião e ele falou, puta, Rony, que show de bola, eu vou oferecer. Como é que ele vai oferecer? Como é que vai ser o pitch dele? Quais materiais eles têm disponíveis? Porque senão ele vai ser o principal fechador de porta para você. Porque ele vai abordar errado e já fechou a porta. Vai abordar errado, já fechou. Você entendeu? Então, assim, como é que você está preparando ele? Então, esses caras têm que botar, cara, na mesma esteira da equipe de vendas se você tivesse uma equipe de vendas gigante. Então, a Mari precisa dar um treinamento para eles, você tem que dar um mínimo de recursos para eles, seja 2 slides para um PPT, uma one page falando quem é integrar, os principais clientes, as soluções que ela resolve, etc. Sabe? Ter esse tipo de material que ajuda o cara, porque assim, você acha que ele vai se especializar em te vender? Ele não vai. Não vai. Ele não sabe falar de você. Então, dê o máximo de recursos para ele te ajudar nesse processo, né? Entendi, ok. Eu estava anotando alguns pontos aqui. Não, tranquilo, não, anota aí. Bom. Então é isso, assim, do meu lado, qual que é a minha expectativa? Eu vou te mandar esse material, é você fazer uma reflexão interna aí, de repente pegar até esse checklist e começar, cara, tá vendo o que está em amarelo aqui, ó? É o que eu vou focar e eu me dei esse prazo para terminar. E tá vendo esses 2 aqui? Eu preciso da tua ajuda. Aqui, ó, como é que você pode me ajudar nisso que eu não consegui ou que eu tenho essa... Enfim, não interessa o motivo. Eu não tô me lixando pelo motivo. Assim, onde você precisa que eu te ajude e coloco a mão. E aí, cara, já assim, ó, sem exceção, todas essas ações, pelo menos uma de cada delas eu já ajudei algum parceiro. Então eu te dou o caminho para todas muito facilmente. Tem coisas que pode demorar um pouco mais, tem coisas que pode demorar um pouco menos, tem coisas que eu posso te falar que vai te frustrar, mas eu já te adiantei que eu falei que é o caso do web, né, o caso de um patrocínio, né? Fazer por fazer não vale a pena, cara. Você joga dinheiro fora e se arrepende depois, né? A tua desculpa, a tua mentira para você mesmo é, às vezes, não, cara, pelo menos a minha marca foi vista lá, mas tá bom, cara, já foi esquecida. Ela foi vista, mas já foi esquecida. Por quê? Porque você não tem, por exemplo, eu nem coloco nesse checklist, porque ele vem depois. Mas para mim é uma das coisas mais importantes, que é como é que você mantém o relacionamento com os CPFs aí que você conheceu. Cara, você foi no evento, conheceu 5 caras, um de cada empresa, que tem uma importância, eles não estão no momento certo. Só que, cara, o evento foi o ano passado. Cara, você não teve coragem de mandar um e-mail para os caras e falar, olha, um feliz 2024 para vocês. Só isso. Você não fez nem isso, né? Tô falando, tô exagerando e não tô falando para você, entendi, né? entendi o conceito. Então, o que você tem feito? Porra, meu caramba, aqui a minha rotina é um inferno, eu entro às 8 e saio, sabe Deus que hora, depende do dia. Eu não tenho uma pessoa aqui. Tá bom, então, Gisele, vem cá. Tá vendo esses 30 caras, esses 20, esses 10, o que ela conseguir, né? Você vai manter relacionamento com esse cara o ano inteiro.
Uma vez por mês, o que você receber da Alecom, manda para eles. Ó, que legal isso aqui, talvez você já tenha recebido, faz um comentário extra. Ó, tá vendo essa parte que fala do RH estratégico? Cara, a rotina de planejamento do RH, que é um processo que eu já tenho implementado, não sei se é isso, tá? Tô inventando. Puta, pode te ajudar muito. Então, e acabou, cara, mas mantenha o relacionamento com o cara, né? E principalmente, cara, com o cliente. Porque às vezes tem gente que eu vejo que tem uma atenção muito grande na prospecção e no relacionamento de prospect, só que não fala com o cliente. Aí a gente ouve assim, ó, você vai sentir uma certa familiaridade com esse discurso. Cara, quem cuidava do projeto lá, que amava a gente, era fulano de tal, mas ele saiu da empresa, o projeto perdeu relevância. Né? Tá bom, mas cara, você não se preocupou em falar com mais ninguém lá, você só tinha um contato, né? Não, cara, e daí o pior, você nem falava com aquele cara, significa que ele mudou de empresa, talvez ele foi fazer a mesma coisa e não vai te levar, porque ele perdeu o contato com você. Então você toma pau de dois lados. Isso a gente peca mesmo, cara. Ele nem te levou e você nem procurou manter uma relação lá com ele e com outros ali, porque quando você faz reunião, não é só com ele. Às vezes tem um colaborador dele, etc. Então você pode também mandar uma mensagem para ele. Cara. Trabalhar os pares do cara, né? Por exemplo, agora a gente está com um cliente na Terral, é isso que eu ia falar. Um cliente na Terral, o cara chama Eduardo. Pô, a gente está fazendo 2 grandes processos para ele lá, e o cara está super feliz. E só que também, o meu contato com esse Eduardo é através do chave ali, entendeu? É uma bifurcação. Mas é um cara que também eu posso entrar em contato direto com ele, passar conteúdo para ele, entendeu? Isso, não oferece nada, até para não gerar milindre, né? Você manda assim, cara, você falou uma coisa, eu faço muito isso, tá? Eu confesso que eu adoro fazer isso, mas assim, no máximo uma vez por dia, né? Não gosto de sair ficar vendendo toda hora, todo dia, que isso cansa. Mas o que eu fazia? Mas já fui vendedor. Então, assim, e recente de algumas coisas. Então, o que eu fazia? Se eu estou numa reunião e o Rony, eu estou vendendo para o Rony, né? E o Rony fala, cara, teve uma ação da Disney que tal coisa aconteceu, assim, não sei o quê, tal. Eu percebo que aquilo foi importante, ele fazer aquele comentário, eu falo, Disney, como é que eles resolveram o problema tal? Anoto aqui. Terminou a reunião, cara, eu vou pesquisar sobre aquilo, eu organizo o material e falo, cara, você mencionou, e às vezes eu vou achar mais material do que ele tem, cara, você mencionou tal coisa da Disney, cara, que ele me intrigou, e olha que coisa bacana que eu encontrei. A hora que eu faço isso, você fala, puta que eu pariu, o cara me deu atenção mesmo. Agora, sempre que ele me mandar um e-mail, eu vou ter que ler. Você entendeu? Sim, então, sim, legal. São estratégias de você gerar empatia, né? Empatia é tudo, né? Se você não gerou empatia... Reciprocidade. Reciprocidade. Então, com reciprocidade, você gera empatia. Enfim, então é uma forma de você... você consegue fazer isso com 100% que você conversa? Claro que não. Mas também não tem tanta gente assim que você precisa dar essa atenção. Se você coloca uma assim, meta. Pô, eu quero fazer isso hoje para 5, para 10. E, cara, uma vez por semana, talvez, sei lá. Então, é assim, ó, se você fizer com um por semana, né, um trabalho desse, você está falando de trabalhar 44 pessoas no ano, né? É isso, né? São 44 semanas que tem no ano, é isso? 48, não lembro. 12 vezes 4, né? Não 48. Não, então, legal, cara. Entendi esse roteiro. Por favor, assim que você puder, me encaminhe. Tá. Não, te manda, terminando aqui, eu já te mando. Põe no WhatsApp aí para você. Sim. E aí, o que você faz? Faz essa avaliação sua aí internamente, e aí a gente já agenda um segundo momento. Para você ter uma ideia, assim, eu tenho parceiro que eu tenho reunião semanal de 1 hora para falar do plano se eu combinei alguma coisa com ele, eu entrego e ele mostra como é que ele está se desenvolvendo, onde ele está feliz, onde ele não está, o que ele já testou. Então, assim, dependendo do que você quiser fazer, também fica à vontade, a gente estabelece isso, tá? Na verdade, eu estou buscando isso com a Mari, mas a Mari tá meio enrolada aí, mas pelo menos meia hora por semana seria ideal, cara, da gente passar nossas dificuldades de HubSpot, por exemplo. Mari, vamos dar uma geral aqui no HubSpot. Pô, esse cara aconteceu isso, o que você acha que eu faço, entendeu? Essa orientação é legal. No nosso trabalho aí... Primeiro, não faça 2 coisas, hein? Não, eu fui olhar aqui,
Minha esposa chegou com uma caixa grande e falou, o que será que é aquilo? Aí eu vi que era eu que comprei. Aí ela tá super feliz, porque eu moro no 9º andar, o elevador não tá Nossa, funcionando, ela cara, veio pela escada com a caixa que na mão. beleza, hein? Vou ter Academia. vou ter que agradar. Então, ela tá voltando da academia. Ela trabalha só à tarde, tá fazendo exercícios aí. Bom, enfim, então assim, Tá, ó, mas esse lance aí de review, cara, o que que eu espero, assim, com a Mari agendar pelo menos uma vez por semana? Eventuais dificuldades que eu tenho no HubSpot de contato, até mesmo os perdidos de 2023, cara, a gente passar um a um, Mari, o que que eu faço? Qual a sua sugestão, né? Eu tenho essa ideia, o que que você tem outra, né? E a gente fez isso ano passado, foi muito legal, cara. E ela também ligou, a gente ligou, sabe? Da Lecom falando, ó, ano passado você teve a Integrales aí, como que o pessoal te atendeu, né? Na nossa sim, frente sim. ali, pô, foi tudo legal, muito bom o feedback, porém, não fechou por algum motivo, por N motivos, né? Uhum. Mas esse tipo de ação eu acho interessante, cara. Eu preciso retomar com ela isso daí. Ó, eu vou te contar uma história que não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver com isso. Eu tenho um amigo, esse cara, ele é o maior contratante de shows do Brasil. É ele que vende os shows para as festas do peão, para Hum, alguns mais focado no sertanejo. Esse cara, no uhum, começo da carreira, ele estabeleceu lá uma amizade com o Bruno Marrone. hum, E aí, na época, ele não tinha muito negócio ali, não conhecia muito organizadores de festa para oferecer os shows, ele não tinha grandes shows, mas ele conseguiu ficar amigo do Bruno Marrone e comprou uma quantidade de shows do Bruno Marrone para revender. hum, Aí, sabe o que ele pediu? Ele falou para o Bruno, Bruno, você consegue gravar, porque naquela época não tinha WhatsApp, nada, né? Você consegue uhum, gravar aqui a minha secretária eletrônica, a hora que alguém ligar, você hum. falar assim, bom dia, aqui, ou olá, aqui é o Bruno da dupla Burro Manoni, eu sou parceiro o cara chama Marcos Mioto, sou parceiro do Mioto e tô junto e vamos lá, é nóis, o cara é fantástico, eu amo ele, tal, tal, tal. Aí ele falou assim que sempre que ligava, às vezes era alguém importante, mas ele não atendia de propósito só para cair na caixa postal que naquela época as pessoas Para ouviam, chancelar. para chancelar isso. Por que eu te contei isso? Cara, se o cara lá da Terral tá super feliz contigo e tal, pede o depoimento para ele, fala assim, ó, estou desenvolvendo esse trabalho, sabe assim, um Cara, e vídeo esse depoimento pequeno. seria. Ah, isso que eu ia falar. Como que é? Cara, Terra e Inserce eram dois caras que eu posso usar, entendeu? O Uhum. que que você Então, pensa? Qual que é a sua cara, é sugestão? assim, ó, o cara não precisa contar o case dele. Tá. Você já sabe onde você encantou esse cara e ele o que você não pode pedir é para ele mentir, Não, jamais. para ele falar de alguma coisa que talvez ele não concorde, Uhum. né? E assim, se ele puder falar do teu principal diferencial, né? E que dor que ele ali ou antecipou ou Legal. resolveu, tá bom, olha, cara, a gente aqui na Terral tinha um problema sério com tal coisa e com a forma que o Rony, o time dele lá da Integrales atua, de ser um trabalho quase que customizado para mim, é um trabalho, né, personalizado, etc. A gente muito rápido, coisa de 3 semanas, a gente implantou o processo e, cara, com 3 meses, eu já otimizei o que não conseguia otimizar em 5 anos anteriores. Só Falar isso. do ROI, essas coisas, né? Se Mas não possível. precisa ser um negócio case, você Muito. entendeu? Tá, Não entendi. precisa ser, né? Se alongar. É só se alongar. Porque vai ter casos que, por exemplo, imagina que eu tivesse no teu lugar aqui, estou te vendendo um negócio. Aí, o cara falou sobre um processo de otimização de qualquer coisa, que é um Hum. processo comum em várias empresas. Às vezes você está no meio de uma apresentação comercial e o cara toca nesse assunto. Ah, cara, eu estou com um problema aqui, eu precisava otimizar. Ou você falar, né? Você provoca já meio preparado. Como é que Uhum. está esse ponto aqui em relação à otimização disso? Puta, o cara põe a mão na cabeça, cara, isso aqui é um problemaço e tal. Então, deixa eu te fazer um negócio. Eu já sabia que você ia falar isso. Posso colocar um cara aqui para falar para você? 2 minutos, 1 minuto? Esse cara é o CIO da Terral, uma empresa assim, assim, assim. Olha o que ele falou desse tema. Aí, põe o vídeo e o cara vai ouvir o cara da Terral falando. Na Uhum. cabeça dele, fala: caceta, o cara é CIO lá, tá falando, né? Imagina da Inceps, tá Uhum. falando disso, ele resolveu a vida. Então, por exemplo, a hora que você começar a trabalhar conteúdo, tá? O que você tem que fazer urgente
é pegar, eu não sei se você está com agência ainda, com as Sim, meninas, quem está sim. desenvolvendo conteúdo. Cara, pega o webinar, E quebra ele. assiste de novo e pega pelo menos umas 3 falas que o cara menciona. Você não precisa nem pedir para ele gravar depoimento. Tá. Você vai ver que com essas pílulas você vai ter um conteúdo muito mais legal do que uma imagenzinha, que é Integrales, o RH, qualquer coisa lá, integração digital. Cara, isso é legal, mas não vende. Essas 3 pílulas que você vai pegar Do webinar. cara, assim, ó, você com um saco, tempo e foco, você consegue editar o webinar no teu celular. Legal, Entendeu? Com recurso aí, seja de Apple, seja de Samsung. Então, cara, não, é assim, tem que ser foco para você ter um conteúdo que te ajude a vender, né? Ok, entendi. Algumas pílulas a partir do webinar. Porque daí você não tem, nesse momento você não precisa nem pedir para o cara gravar depoimento, nem encher o saco dele com isso. Ele já deu um depoimento de 45 minutos no webinar. Tá. Pega a parte que te interessa. Sim, entendi. Tá bom. Fechou? Fechou, meu caro. Muito bom. Então tá, aí temos essas rodadas aí, acho que é bom sim. Cara, se possível, a gente bater esse papo aí a cada 15 dias. Uma semana eu acho assim que eu não consigo, tá? Sinceramente. Tá. É porque eu vou ter com a Mari também. A decisão é sua. Tá. Quer escolher um dia da semana e uma hora que você sabe que você está sempre aí ou não? Deixa eu ver aqui. Vê aí. Daí você Como já é manda sua vida? Como é sua vida de sexta-feira, começo da tarde, meu? Cara, é o pior dia porque eu É o tenho pior reunião com o dia. Thiago. Tá bom, não, tudo bem, ok. Tá. Mas a parte da manhã é tranquila, tá? Aqui a gente tem uma Da sexta, você reunião fala? na sexta, O que você acha das 9? Pode mandar, pode mandar. Tá bom. Manda o convite aí, a gente já fica para, sem ser essa sexta próxima, e a gente dá uma repassada. Isso, fechou. Fechou? Tá bom, então deixa eu só anotar aqui, sexta-feira próxima. Sexta, 15 dias. Fechou. Tá bom, meu caro. Obrigado pelas orientações aí. Conta comigo sempre, Rorinho. Você sabe disso, não precisa marcar hora. E nas próximas reuniões aí, possivelmente, a Gisele já vai participar também, tá bom? Fechado. Legal, conte comigo. Obrigado, boa semana aí. Fica com Deus. Para você também, boa sorte. Tchau, tchau.